Graças a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, os nossos amigos internautas, que esta paz os alcance. Pela bondade de Deus, mais uma segunda-feira para mais uma leitura diária. Estaremos aprendendo neste próximo domingo, dia 25 de agosto de 2024, na lição de número 8, que tem por título Uma Igreja contra a Banalização do Pecado. Que Deus continue abençoando a cada professor que estará lecionando esta preciosa lição. A leitura diária desta segunda-feira está em Romanos capítulo 1, verso 32. O título nos diz: são dignos de morte os que consentem com o pecado. O texto bíblico nos diz, estarei lendo na versão NTLH, eles sabem que o mandamento de Deus diz que aqueles que fazem essas coisas merecem a morte, mas mesmo assim continuam a fazê-las, e pior ainda, aprovam os que fazem as mesmas coisas que eles fazem. Graças a Deus. Amados e queridos irmãos, estamos diante de um texto no qual o apóstolo Paulo vem mostrar para nós, desde o verso 18, a ira de Deus contra estes tais que têm atrapalhado com a sua iniquidade, os seus pecados, todos aqueles que buscam a verdade. Estes que são conhecedores deste Deus soberano, Criador dos céus e da terra, que desde o princípio manifestou a sua glória, o seu poder, os seus atributos, para que todos conhecessem este Deus que é tão grande e inefável. Estes trocaram a glória de Deus, mesmo conhecendo, sendo sabedores do poder do nosso Deus. Eles até adoraram, mas abandonaram a presença de Deus. Eles trocaram a glória de Deus em animais, a ídolos, e até seus próprios semelhantes. E o Senhor entregou eles às suas próprias paixões, seus próprios pecados. Eles abandonaram o conhecimento de Deus e agora vivem nos seus próprios conhecimentos, não tendo discernimento, a qual livra o homem do pecado. Estes homens agora estão vivendo a concupiscência, os desejos carnais, e vivem a praticar os seus prazeres de formas imorais, pecaminosas aos olhos do Senhor. Sabemos, irmãos, que todo aquele que está no pecado, este está sujeito ao salário do pecado, que é a morte, como diz o verso 32. Esses homens aprofundaram cada vez mais no pecado, e vemos aqui que eles sentem prazer em pecar. Cada dia mais que aprofundam no pecado, estão cauterizados das coisas de Deus, pecam como se Deus não existisse, e cada dia mais sentem prazer no lamaçal do pecado a qual eles vivem. Vemos, irmãos, que o verso 32, que estes agora pioraram ainda mais. Eles incitam muitos a pecarem e aplaudem aqueles que vivem no pecado. Amados e queridos irmãos, que possamos estar cada dia mais perto de Deus, e fugir do pecado que tão de perto nos rodeia. Se estamos em Cristo Jesus, não há nenhuma condenação, como diz Paulo em Romanos 8. Que possamos nós estarmos cada dia mais perto do Senhor e não brincar com o pecado, pois o salário do pecado é a morte. Isaías, no capítulo 59, o verso 2, nos diz que o que faz divisão, o que nos separa de Deus é o pecado. Mas se nós cumprimos, vivemos os mandamentos de Deus para as nossas vidas, nós teremos a herança em que o Senhor tem nos prometido, a vida eterna com Ele. Pois todos estes que estão na prática do pecado, estes experimentarão a ira de Deus, o juízo de Deus que há de vir. Você, amigo que está vendo esta videoaula, nesta manhã, neste dia, nesta tarde, que reflita ainda quanto é tempo, se a palavra do Senhor ainda fala contigo, deixa o Espírito Santo de Deus falar ao seu coração,
né? Pois o Senhor morreu para nos libertar das garras do pecado. Ele morreu para nos dar salvação, né? Com seu sangue ele nos comprou, nos resgatou, nos redimiu e ainda mais nos deu uma maravilhosa promessa, essa de vida eterna, né? De estar com ele onde ele estiver, nas mansões celestiais. Que o Senhor Jesus continue falando cada coração. Deus continue abençoando o nosso pastor presidente, os nossos comentaristas, né? E a cada um dos irmãos que estaremos fazendo a leitura diária ao decorrer da semana. Que a paz do Senhor esteja com cada um de nós.